questão é que a igreja tem dormido num tempo onde ela deveria ser agente de avivamento. Eu quero fazer um teste rápido com você. Por exemplo, fecha sua Bíblia, e aí não vale consultar no celular e no Google. Quantos textos da Bíblia você sabe de cor? Livro, capítulo, versículo, texto e contexto. Primeiro teste aí para fazer com você, sem consultar quantos de fato você sabe de cor. Mais um passo ainda da primeira fase desse teste. Sobre todos os temas da atualidade, né? Então a gente tem falado muito sobre sexualização, feminismo, a gente tem falado muito sobre aborto, ideologia de gênero, sobre todos os temas da atualidade. O que de fato você tem estudado sobre esses temas e se preparado para conseguir ter uma explicação e ter uma didática ali para falar sobre esse tema quando ele surgir de uma forma mais próxima na sua vida, né? Alguém te perguntando, enfim, alguma situação ali acontecendo. E aí, para a gente ir até um pouquinho, esticar um pouquinho ainda, o que você entende que a Bíblia fala sobre esses temas? Né? Então, a gente citou aqui 4 de exemplo. Você sabe colocar a opinião bíblica sobre esses temas? Qual é o texto que te embasa? Qual é o contexto que a Bíblia traz sobre esses pontos? E aí eu vou até um pouquinho mais além, nichando já, pensando assim, se você é mulher, o quanto você está disposta a ser submissa ao seu marido? E o que você entende como submissão ao seu marido? Ou você simplesmente acatou a ideia de um movimento feminista e falou, não, eu não vou ser submissa. O que é feminismo para você? O que é submissão para você? E se você é homem, o quanto você entende qual é o papel de Deus para você e que não tem a ver com esse ser frágil que a sociedade tenta imputar todos os dias na cabeça dessa geração, né, de homens. O quanto você entende, o quanto você exerce do papel que Deus tem para você. Primeira parte do nosso teste, então, concluída. Eu vou lá para a segunda parte do nosso teste. Nos últimos 6 meses, por exemplo, o que você assistiu de séries, filme, em qualquer plataforma que seja, de conteúdo, série, filme, o que você assistiu, o que seus filhos assistiram com você, ou o que os seus filhos estão assistindo mesmo sem você perto deles, o que você de fato consumiu nesses últimos 6 meses. Outro exemplo, o que tem tocado na sua playlist nos últimos 6 meses? Você sabe o que seus filhos têm escutado? O que o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, os seus pais, os seus irmãos, o que as pessoas que cercam você e escutam? Mais um passo da segunda fase. Nos ambientes que você convive, sua casa, sua escola, sua faculdade, seu trabalho, suas rodas sociais ali, quais foram os temas abordados de fato com relevância nesse meio? E desses temas, quais você introduziu no meio deles? Ou quais você não introduziu, mas você queria ter levado? Então, a primeira fase ali do nosso teste, ela foi uma fase que a gente vai chamar de coisas da atualidade, né? O que a gente fala hoje em dia. E a segunda fase do nosso teste é o que a gente vai chamar de eternidade. E aí eu queria que você se policiasse nessa reflexão e respondesse para você mesmo o seguinte: se na primeira fase do teste, que é a atualidade, eu pontuei mais, ou seja, eu tô... eternidade, desculpa, eu troquei as fases. Lá na primeira fase, na eternidade, você pontuou mais, então você tem ali, de fato, a sua conexão está com assuntos da eternidade. Agora, se você pontuou mais nessa, você sabe todas as séries que estão em alta, se você sabe todas as músicas que estão em alta, se você investe tempo nesse tipo de entretenimento, você está aparecendo mais nessa fase da atualidade, eu queria te realmente fazer refletir que você tem algo para rever sobre a sua vida com Cristo. Se você está pontuando mais na atualidade do que na eternidade, existe uma reflexão profunda que você precisa gerar. Por que você tem buscado mais as coisas do hoje do que as coisas do que é eterno? Existe uma reflexão importante para a gente fazer de fato sobre isso. E a gente precisa entender isso do ponto de vista da igreja. E a igreja somos eu e você. O que a Bíblia coloca sobre a igreja? A Bíblia coloca que a igreja, ela avança, ela resiste ao inferno. Ela avança contra as portas do inferno. E a gente, como igreja, precisa entender que avançar contra o inferno, que resistir ao inferno não significa ser recepcionista de uma porta em determinados eventos, mas significa ter uma atuação ativa de resistência contra as ideologias satânicas que têm surgido no nosso dia. E não existe uma forma de fazer isso diferente do que a cruz.
Quando a gente olha para a cruz, é essa mensagem ativa que a gente precisa levar ao mundo. E a cruz, ela fala de graça, ela fala de salvação, mas ela fala de arrependimento. E muitas vezes a parte que a gente corre atrás é a graça. A cruz, só existe salvação na cruz através de você reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e quem Ele é em Deus. E quando você reconhece que você é dependente de Deus e que há um senhorio em Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, você reconhece a sua posição de pecador e de dependente. Dependente de Deus. Não há mensagem da graça e da salvação sem uma mensagem de arrependimento atrelada. Eu não posso pregar só uma ou só a outra. A cruz, ela fala sobre graça, ela fala sobre salvação, mas ela fala sobre arrependimento. Quando eu era criança, tinha um louvor que era mais ou menos assim: o meu coração tem anseio de ver sua glória, cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. E é isso que eu quero te perguntar hoje como igreja. Eu e você. A igreja instituição, ela é formada pela igreja que eu e você somos. E depois isso vira instituição. O que nós temos visto da manifestação? Chega de um tempo onde a gente cultua só dentro dos templos. O cultuar, o adorar a Deus, o trazer a presença de Deus manifesta, ele precisa ser aonde eu almoço, aonde eu trabalho, aonde eu janto, aonde eu estudo, com os amigos que eu frequento. Chega de cultuar só dentro dos templos. A gente precisa cultuar aonde a gente está. Chega de um tempo de obesidade espiritual, onde eu entendo muito da palavra, mas eu pouco transmito e eu pouco falo. Chega de um tempo onde a gente clama por nós e pela nossa família. Já passou da hora de a gente acordar como igreja e aprender a clamar pela igreja. E eu não tô falando da sua igreja local. Eu tô falando da igreja de Cristo. É em toda a face da terra espalhada. É a igreja no Brasil. É a igreja fora da nossa nação brasileira. A gente precisa aprender que o nosso joelho no chão tem que ser um tempo investido de clamor pela igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque as afrontas, elas estão cada vez maiores. Eu e você não moramos ainda num país onde existem proibições da igreja, mas já existem. Você tem orado por esses seus irmãos? O quanto o seu joelho no chão investe em clamor na vida desses irmãos? A gente precisa disso. Eu tô lendo Esdras, e aí eu até deixei a minha Bíblia aqui aberta para falar sobre isso. E Esdras fala exatamente do tempo onde o povo do exílio da Babilônia migra para Jerusalém para a construção de um novo templo, onde seriam oferecidos sacrifícios ao Senhor, onde seria a casa de Deus, de fato. E em Esdras 8, que foi exatamente o versículo que eu separei para a gente hoje, é 8:21. Fala assim: ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Esse versículo eu quero que você preste atenção. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. A gente vive um tempo que a gente pode comparar com essa questão da Babilônia. O que era a Babilônia? A Babilônia era onde se concentrava todas as coisas que não agradavam a Deus. E Jerusalém era a casa de Deus. A gente vive num tempo onde a gente precisa sair da Babilônia e rumar para Jerusalém como igreja. Chega de um tempo de covardia, de um tempo onde a gente não vive a ousadia do evangelho, de um tempo aqui no capítulo 4, a gente tem quando eles começam a construir o templo, existe um grupo que se une e tenta barrar a construção do templo. Hoje querem barrar a nossa voz.
Não é a construção do templo. Hoje, em Quero Barrar a Voz, que a gente leva com a verdade que este livro, que é a Bíblia Sagrada, contém. E a gente não pode ser parado. Ali em Esdras 4, por um tempo eles são parados. Mas sabe quando que eles retomam a construção do templo? E aí não tem ninguém para segurar? Quando eles consagram ao Senhor. E quando de fato eles decidem fazer a obra de Deus. Eu e você, como igreja, chega do tempo de passividade para resistir às portas do inferno. Você não vai fazer isso só dentro do templo de domingo quando você vai no culto. Nós precisamos de uma área de atuação para tirar a Babilônia que aos poucos nós deixamos ser implantados em nós mesmos. Quando a gente abre as brechas que são: esse filme não tem nada a ver, ir em tal lugar não tem nada a ver. Sabe uma coisa que realmente entristece o meu coração nos dias de hoje? É ver cristãos, como igreja, preocupados com questões do tipo: crente pode beber? Sexo realmente não pode antes do casamento? Eu não posso escutar música secular ou eu não devo escutar música secular? Entristece, sabe por quê? Porque enquanto o inferno tem vindo com estratégias muito maiores, ainda existe uma parcela da igreja que está preocupada com detalhes que ela já deveria ter vencido. E aí, enquanto a gente não vencer esses detalhes pequenos, a gente não está pronto para enxergar essas estratégias maiores. É tempo de a igreja no Brasil e no mundo, nós como igreja, nos realmente tomarmos posse da posição de quem sai da Babilônia e segue rumo a Jerusalém, que é onde será estabelecido o reino de Deus. E esse é o papel que a gente precisa entender da igreja. A gente precisa sair da Babilônia e realmente seguir nosso caminho para Jerusalém, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra.